Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo dessa sequência de vídeos da leitura comentada do meu livro Introdução à Filosofia Clínica, lançado pela editora Vozes em 2021 e em 2022 teve sua primeira reimpressão, continua à venda tanto em versão física quanto em versão digital. Vocês encontram no site da livrariavozes.com.br, encontram também na amazon.com.br e também encontram nas melhores livrarias do país. Vocês podem fazer encomenda e muitas delas já está disponível o livro para venda, né? E vamos continuar então mais um vídeo. Nós vamos falar do capítulo Os Métodos no Método, né? Aqui, ó, Os Métodos no Método, que vai da página 34 até a 36. Então vamos continuar. Lembrando que todo o livro ele é um processo de esclarecimento de um início de uma clínica filosófica que aparece logo no início do livro, né? A ideia é ir esclarecendo aqueles pontos e trazendo algumas reflexões. Então, dando continuidade. Então, o que eu cito aqui agora, entre aspas, é um trecho desse texto que está no início do livro. E nesse trecho, entre aspas, eu digo: o filósofo ouve atentamente cada palavra, gesto e expressão. E aqui vamos dar continuidade, então. A escuta terapêutica do filósofo clínico é construída a partir de uma série de bases filosóficas. O método da clínica filosófica é próprio, mas inspirado em diversas escolas de pensamento e pensadores dos últimos 25 séculos. Então, se vocês lerem qualquer filósofo que inspirou a filosofia clínica, vocês não vão encontrar filosofia clínica lá. Assim como, se eu for ler qualquer autor que inspirou o pensamento do Heidegger, eu não vou encontrar o Heidegger lá, né? Martin Heidegger, um filósofo do século XX, que eu estudei durante alguns anos da minha vida, ele leu vários autores, ele se inspirou em pensamentos, por exemplo, do próprio Aristóteles, do Kierkegaard, do Hegel, do Edmund Husserl e de alguns outros autores. Ele leu esses autores exerceram influência no pensamento dele. Ele pensou durante um tempo junto com esses pensadores na medida que os lia, acompanhava suas aulas e aí por diante. Porém, se vocês querem entender o pensamento do Heidegger, vocês vão ter que ler o próprio Heidegger, ou talvez os comentadores do Heidegger. No caso da filosofia clínica, o mesmo ocorre. A gente entende a filosofia clínica lendo obras como essa sobre filosofia clínica e inúmeras outras, né? No final desse livro, eu faço uma série de citações, de dimensões aqui a livros somente sobre filosofia clínica, não menciono nenhum outro, né? Nenhum outro autor. Por quê? Porque a ideia é vocês lerem a filosofia clínica a partir dela mesma. As suas fontes de inspiração, elas, como o próprio Neumann diz, são fontes de inspiração, mas toda a metodologia é própria dela. Assim como eu não vou entender Aristóteles lendo Platão, que foi seu professor durante 20 anos, nem os autores chamados pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates, e o Sócrates antes de Aristóteles, né? E o Aristóteles pensou muito junto com esses autores. Então, se eu quero entender Aristóteles, eu vou ler as obras do Aristóteles. É claro que eu posso ver no Aristóteles indícios das influências dos autores que o precederam, que ele teve contato. Mesmo assim, Aristóteles é Aristóteles, Platão é Platão, e os outros autores anteriores também são. Cada um tem a sua própria ideia, seu próprio pensamento. No caso da filosofia clínica, o mesmo ocorre. Com um diferencial que eu acho que vale a pena destacar aqui. A filosofia clínica, ela é uma metodologia. Então, a filosofia clínica, ela nasce das reflexões do Lúcio Pachter. Ele é estruturado segundo a perspectiva do Lúcio Pachter, só que a filosofia clínica não é o Lúcio Pachter. O Lúcio Pachter, a gente deve ao Lúcio Pachter o surgimento e a sistematização da filosofia clínica. Mas hoje a filosofia clínica ela continua sendo desenvolvida e elaborada pelos filósofos clínicos que continuam atendendo, pesquisando, trabalhando com a filosofia clínica, ensinando. Então ela não é devedora
100% do Lúcio Pachter. Não é o Lúcio Pachter que dita quais são os caminhos por onde vai passar a filosofia clínica. Ele tem o mérito, e isso a gente jamais vai negar, eu jamais negarei, de ter sistematizado toda a filosofia clínica. Mas houve, inclusive nos últimos 30 anos, ou quase 30 anos, vai fazer 30 anos no ano que vem, uma série de aprimoramentos, aprofundamentos, lapidações no pensamento sobre essa sistematização legada por Lúcio Pachter, e que não foram feitas por ele, foram feitas por continuadores, que continuam se mantendo fiéis à inspiração original, que é a ideia da singularidade, e a partir daí continuam desenvolvendo o método. Continuando então a reflexão. A compreensão estrutural do raciocínio da pessoa vem do estudo da lógica formal. No início da formação dos filósofos clínicos, havia uma ênfase na estrutura de raciocínio do partilhante. Em casos de raciocínios desestruturados, sem início, meio e fim, ou sem início, meio ou fim, né? O terapeuta deveria encaminhar a pessoa diretamente a um profissional da psiquiatria e abandonar o acompanhamento. Porém, estudos posteriores mostraram a possibilidade de trabalhar com partilhantes de raciocínios ditos, desestruturados, inclusive os residentes em hospitais psiquiátricos. Então, quando a gente chegar no tópico que é chamado tópico raciocínio ou estruturação de raciocínio, eu desdobro um pouco mais essa ideia. Mas aqui a ideia é perceber que a filosofia clínica nasce já com uma inclinação para uma noção do ser humano que ela é quebrada a fim de manter a proposta da singularidade. Esse já é a primeira modificação pela qual a filosofia clínica possui ou adquire com o tempo e com as pesquisas de seus filósofos clínicos. E então a primeira área, e aqui eu acabo não trazendo muito, o que dá também a noção dessa ideia de estrutura é o estruturalismo, principalmente ali o Lévi-Strauss, que foi um dos inspiradores da ideia de que cada um de nós tem uma série de conteúdos internos, inclusive relacionados ao que está no nosso mundo externo, e eles dialogam estruturalmente. Então, quando eu entendo como uma pessoa se estrutura internamente, eu consigo encontrar meios de auxiliá-la, de reelaborar, ou de retrabalhar, ou de gerar modificações nessa estrutura. Então, isso é muito importante a gente levar em conta. Continuando. O historicismo, então, sobre essa questão, por exemplo, dos hospitais psiquiátricos, que eu digo aqui no parágrafo anterior, como já vai ter um tópico em que eu vou trabalhar um pouco mais isso, vou trazer a diferença da experiência, por exemplo, do Lúcio Pachter em relação ao Hélio Strasburger, que foi um dos primeiros alunos do Lúcio, e junto com o Lúcio ajudaram a espalhar a filosofia clínica pelo país, e hoje é uma grande referência junto com o Lúcio na filosofia clínica. Então, o Hélio Strasburger, ele deu grandes passos na filosofia clínica a partir daquilo que ele aprendeu com o Lúcio. Então, por isso que eu digo que a filosofia clínica hoje, há um texto do colega Fernando Fontoura, filósofo clínico, em que ele diz que uma característica própria da filosofia clínica é que ela se diferencia de outras terapias. Por exemplo, quando a gente pensa na psicanálise, a gente consegue dizer assim, o que Freud diria nessa situação? O que Freud pensou sobre isso? No caso da filosofia clínica, a gente não tem esse critério de remeter ao pensador, ao sistematizador, para conseguir desenvolver o trabalho da filosofia clínica. A gente sabe o que o Lúcio sistematizou, só que o método ele não depende do Lúcio para ter vida e para ser utilizado no consultório, e muito menos para continuar se desenvolvendo. Ele possui uma vida própria. Eu costumo dizer que o método da filosofia clínica foi maior do que o próprio Lúcio imaginou. Talvez ele não tenha se deparado com a grandeza, com a extensão que tem, com a capacidade de abarcar o horizonte que abrange a filosofia clínica. Continuando então. O historicismo é a segunda escola filosófica que compõe a inspiração da filosofia clínica, tendo Wilhelm Dilthey como um de seus expoentes. O historicismo, adaptado ao trabalho terapêutico, contribui para a compreensão que o homem tem, de que o homem tem uma historicidade, e por isso é compreendido dentro de um contexto. Então nós temos uma noção de estrutura no primeiro momento, que eu trouxe aqui a ideia da lógica, mas também tem a influência do estruturalismo.
Em segundo, a gente tem uma... Isso aqui não é lógico que não tem uma ordem. A ideia aqui é que ele é seguido de uma ordem para que haja uma clareza didática. No segundo momento, então, nós temos o historicismo. O historicismo é uma corrente filosófica que deu a noção para a filosofia clínica de que cada pessoa possui uma história. Ela está inserida dentro de uma história, essa história compõe o indivíduo que a gente atende, e esse indivíduo também olha para a sua própria história, e o seu olhar influencia o modo como ele enxerga essa história, né? Então há uma influência mútua, podemos dizer assim. Outra corrente fundamental para a elaboração do trabalho de Pachter é a fenomenológica. Inspirado no pai da fenomenologia, Edmund Husserl, Lúcio busca perceber os partilhantes a partir do que apresentam. É o que aparece, o fenômeno que deve ser percebido. A interpretação do que é dito, gesticulado ou expresso, precisa ser consultada em diálogo com a própria pessoa. É ela quem melhor pode traduzir o sentido de suas expressões. Então, nós temos aqui na fenomenologia 2 dados importantíssimos. Primeiro, a gente colhe todos os dados de modo literal. Então, se uma pessoa me diz que odeia alguém, eu não vou dizer que alguém não gosta de alguém ou tem uma divergência. Não, ela disse que odeia alguém, então ela está no discurso dela odiar. Qual o sentido dessa noção de ódio que ela traz? Bom, isso quem vai dar é a própria pessoa. Então não trabalhamos aqui com a noção de que aquilo que é trazido ao consultório pode ser traduzido por um dicionário ou por um conjunto de critérios interpretativos que eu tenho a priori. Não. Quem vai me dar o sentido daquilo que é apresentado é a própria pessoa. Então me cabe no primeiro momento acolher tal como aparece, seja as expressões corporais, gestuais, a vestimenta, o modo de falar, o choro, o sorriso, tudo isso é acolhido tal como aparece. Por isso essa noção fenomenológica. E a gente deve levar em conta que a gente possui uma noção na filosofia clínica de uma postura fenomenológica a partir da qual a gente vai se portar para acolher aquilo que aparece. E aquilo que a gente vai, o caminho que a gente utiliza para viabilizar o método da filosofia clínica, ou o método a aplicação do método da filosofia clínica, ele já ocorre a partir do momento em que eu acolho fenomenologicamente aquilo que aparece. Então nada é interpretado, nada é compreendido segundo meus critérios. Os critérios que dão sentido para aquilo que me vem do partilhante é dado pelo próprio partilhante. Continuando, Pachter também se serviu do empirismo. Nele, ou seja, no empirismo, autores como John Locke ensinam que nosso conhecimento vem da experiência. Então, esse já é um ponto. George Berkeley enfatiza que nossa existência e vivências se confundem, não existindo nada além delas. Então já há uma perspectiva diferente. Para a filosofia clínica, cada pessoa possui uma experiência única do mundo, o que as torna singulares. Então, assim, embora nós tenhamos ali uma influência do empirismo, entre muitas outras correntes filosóficas, para nos ajudar a entender cada pessoa, a ideia é essas referências filosóficas que nos auxiliam a entender cada pessoa, eles são parâmetros formais e indicam possibilidades. Ou seja, a pessoa vive mais no dado voltado para o dado sensível, ou a pessoa vive, por exemplo, mais no dado das abstrações. E o que constitui essa sensibilidade da pessoa e em que consiste esses elementos de abstração dessa pessoa? Bom, cada pessoa vai ter um modo. Por isso que a gente lida com essa ideia do que a gente chama de singularidade. Porque por mais que a gente tenha caminhos para pensar cada pessoa atendida, o conteúdo que aparece no consultório vai ser acolhido e compreendido segundo o modo de cada pessoa em particular. Continuando, há ainda a vertente epistemológica, que vem da junção de 2 termos, o termo episteme, que em grego significa ciência, e logia, ou logia, né, que vem de logos, e significa razão, ou discurso ou estudo. Há também a possibilidade de dizermos linguagem, né? O filósofo clínico busca compreender o modo como o partilhante chega a conhecer o que conhece, isto é,
como é seu processo pessoal de conhecimento, de entendimento, de assimilação. Isso também ocorre e é lógico, cada pessoa vai ter seu próprio processo epistemológico, há uma série de nuances que há em cada pessoa e que deve ser levada em conta. Por fim, Lúcio se aprofundou na analítica da linguagem. Ludwig Wittgenstein, com seus, entre aspas, jogos de linguagem, nos ensina que não há um sentido unívoco, ou seja, um sentido claro, um sentido comum a todos, né, nas palavras, pois o sentido dela, o sentido delas, está em seu uso com as pessoas e contextos nos quais é apresentado. Já John Legshaw Austin apresentou a ideia da relação da linguagem ordinária com a linguagem filosófica, e John Searle trouxe a questão da intencionalidade e como a linguagem se relaciona com a realidade. Então veja, esses são alguns exemplos. O Lúcio teve muito contato com esses autores filósofos da linguagem, ou da analítica da linguagem, e aproveitou muitas ideias desses autores para pensar a acolhida da pessoa no consultório. Repito, a gente não é filósofos da linguagem na filosofia clínica. A gente não é empiristas na filosofia clínica. Nós não somos, né, empiristas na filosofia clínica. Nós não somos aristotélicos, platônicos, cartesianos, heideggerianos, husserlianos. Nós não somos nada disso. Quando nós somos filósofos clínicos, nós somos porque seguimos uma metodologia da filosofia clínica que bebeu nesses autores para pensar a própria reflexão, o próprio método. Em especial, uma grande influência a filosofia clínica tem do Wittgenstein, que continua ainda exercendo uma grande influência no nosso pensamento do que a gente faz no consultório, principalmente com essa ideia dos jogos de linguagem, mostrando que o sentido das palavras que são apresentadas no consultório, eles vêm às vezes de um contexto de onde essa pessoa veio, ela é construída na relação da pessoa atendida com o filósofo clínico que acompanha, porque o sentido ele se dá naquelas relações. Então a gente tem um sentido do dicionário, mas a gente precisa levar em conta que os contextos trazem sentidos diversos para umas palavras que têm um sentido muito fixo no dicionário. Por isso que aqui, quando a gente fala, por exemplo, aqui do Austin, né, a ideia, por exemplo, de que há uma linguagem utilizada no cotidiano e na filosofia já é diferente. Se a gente leva em conta que cada filósofo possui um corpo de conceitos muito próprios, a gente pode considerar também que no consultório cada partilhante possui um corpo de conceitos, um conjunto de conceitos, de palavras, de sentidos que essas palavras trazem muito pessoal, né? Então cada pessoa vai ter a sua própria maneira de compreender e de expressar aquilo que vivencia, como vivencia e de que modo comunica essa vivência. Enfim, ou no último parágrafo já, o filósofo clínico possui um método criado a partir da inspiração de um leitor de diversos autores e escolas filosóficas. A filosofia clínica é um método cujo objeto é o partilhante. Cada indivíduo é um universo particular a ser compreendido pelo filósofo clínico a fim de trabalhar seus conflitos internos das mais diversas naturezas e viabilizar um bem-estar subjetivo. Então, o método da filosofia clínica ele é vasto nas suas fontes, que não só da própria filosofia, mas também tivemos autores que trabalharam com questões corporais e foram lidos na filosofia clínica, autores da antipsiquiatria também foram lidos. Então, há uma gama imensa de influências filosóficos, antipsiquiátricos, literários, e assim continua, inclusive, influenciando ali o pensamento da filosofia clínica. E aqui eu só dou alguns também autores, há muitos autores que não foram mencionados aqui e que têm uma grande influência. E continuando aqui a ideia, cada pessoa é um universo particular, cada pessoa tem uma gama de elementos para ser identificados. E se eu for com algum critério normativo, com alguma noção de ser humano, quando eu chego naquele atendimento eu não consigo perceber essas nuances, porque às vezes eu só vou ver aquilo que o meu método me dá como horizonte. Se eu adquirir um método que eu considero a singularidade
e penso nas infindáveis possibilidades de cada pessoa, aí sim eu consigo me abrir aos inéditos que podem surgir no consultório. E, enfim, é isso. E a busca aqui é viabilizar um bem-estar subjetivo, ou seja, eu não tenho um critério do que vai ser uma saúde mental, né? Um critério do que seria uma pessoa equilibrada, um critério de como é que a pessoa deve viver para ser feliz. Eu posso ter essas noções para o meu dia a dia, para a minha vida, para a minha vivência pessoal, mas no consultório, o meu critério de onde eu devo chegar, né, ou de para onde eu devo chegar com o meu trabalho no consultório, vai ser o partilhante. É o partilhante quem se torna critério do meu trabalho, tanto no momento de compreendê-lo, de entendê-lo, quanto nos caminhos que eu faço para conseguir encontrar uma possibilidade de um bem-estar segundo os critérios de vida, de vivência daquela pessoa. Tá bom? Então é isso. Semana que vem a gente retoma com mais reflexões. Peço aí que vocês curtam o vídeo, deixem algum comentário, ajudem esse vídeo a engajar. Né? O YouTube só reconhece que esses vídeos têm alguma relevância se há interações nele. E leve em conta também que na descrição de todos os vídeos dessa sequência tem uma playlist onde está tanto a leitura comentada do meu livro, quanto as questões básicas, as noções introdutórias da filosofia clínica, que foi um vídeo que eu fiz há uns 2 anos, ou 1 ano, não, acho que uns 2 anos, e ainda é pertinente, ainda vale a pena assistir, tá bom? É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.